E se tudo o que acredita sobre dinheiro for uma ilusão? O salário que lhe dá de comer, as poupanças que lhe dão segurança, os números que brilham no seu telemóvel. E se nada disso for realmente real? Imagine descobrir que a própria base da vida moderna não assenta no ouro, nem no trabalho, nem mesmo na lógica, mas na crença. Que os governos podem criar riqueza do nada, eliminá-la com um decreto e ainda convencer toda a gente de que é sagrada. Parece uma conspiração, não é? Mas não é. É a arquitetura do mundo em que vive. E o momento que mudou tudo já aconteceu. Era uma noite tranquila de domingo, 15 de agosto de 1971. A maioria dos americanos estava em casa a ver televisão, sem saber que a história estava prestes a mudar. Então, o presidente Richard Nixon apareceu na tela. Com calma e segurança, ele disse à nação que os Estados Unidos iriam suspender temporariamente a conversibilidade do dólar em ouro. Um breve anúncio, uma palavra suave, temporária. E séculos de ordem financeira chegaram ao fim. Os governos estrangeiros não podiam mais trocar os seus dólares em papel pelo ouro que sempre os havia respaldado. A ligação entre o dinheiro e a realidade se rompeu. A partir daquela noite, o dólar deixou de ser uma promessa de algo tangível. Era uma promessa de nada além de si mesmo, fé impressa em algodão e tinta. Para entender o quão revolucionário isso foi, precisamos voltar a uma época mais disciplinada. Após a Segunda Guerra Mundial, líderes globais se reuniram em uma pacata cidade em New Hampshire e criaram o que chamaram de Sistema de Bretton Woods. Todas as principais moedas estavam atreladas ao dólar, e o próprio dólar estava atrelado ao ouro, 35 dólares por uma onça. O sistema funcionava. A inflação permaneceu controlada, o comércio cresceu de forma constante e as nações confiaram no equilíbrio porque ele se baseava em algo físico, algo finito. Mas, no final da década de 1960, esse equilíbrio começou a se romper. Os Estados Unidos estavam a perder dinheiro, lutando uma guerra interminável no Vietnã, financiando programas sociais ambiciosos e exportando dólares mais rápido do que o ouro conseguia acompanhar. Em Fort Knox, os cofres ainda estavam pesados, mas não pesados o suficiente. Os governos estrangeiros, percebendo a fraqueza, começaram a fazer fila para trocar o seu papel moeda por metal. Os Estados Unidos perceberam que não podiam cumprir a sua promessa. Então, Nixon fez o que os governantes ao longo da história sempre fazem quando as promessas se tornam inconvenientes. Ele mudou as regras. Ele chamou isso de emergência temporária. Tornou-se uma revolução permanente. A janela do ouro nunca mais reabriu. Em poucos anos, o mundo entrou numa era totalmente nova. Uma era de moeda fiat, do latim fiat, que significa que assim seja. O dinheiro existia não porque era respaldado por algo precioso, mas porque o governo assim o declarava. Pela primeira vez na história moderna, não havia limite natural para quanto poderia ser criado. E, no entanto, ninguém entrou em pânico. Não houve tumultos nas ruas. Não houve colapso repentino. Na manhã seguinte, os supermercados abriram. Os salários foram pagos. A vida continuou. A ilusão se manteve. Mas, sob aquela superfície calma, algo profundo havia mudado. A humanidade havia entrado em um mundo onde a confiança, e não a escassez, era a âncora do valor. E quando a confiança é a única âncora, o tempo sempre traz rachaduras. Porque essa não era a primeira vez que o dinheiro se afastava da realidade. A história já havia repetido essa música antes. Há muito tempo, Roma construiu o seu império com moedas de prata sólidas. Os denários eram peças de metal honestas, cunhadas com o rosto do imperador e valiam o seu peso. Mas o poder tem uma maneira de tentar até mesmo os mais disciplinados. Os imperadores precisavam de exércitos, monumentos, luxos. A prata era finita, a ambição não. Então, começaram a diluí-la. Nero reduziu o teor de prata em 1/3. Os seus sucessores foram além. Na época dos imperadores posteriores, as moedas outrora brilhantes eram pouco mais do que bronze coberto com uma fina camada de prata. O metal tinha desaparecido, mas os números continuavam os mesmos. Os preços dispararam, a confiança ruiu e os cidadãos passaram a recorrer à troca. Uma civilização que tinha governado o mundo conhecido viu a sua economia desmoronar-se. Não por invasão,
mas por desvalorização. Séculos mais tarde, outro império tentou um novo truque. No século XIII, a dinastia Yuan da China introduziu o primeiro papel moeda em grande escala do mundo. No início foi brilhante, leve, portátil, perfeito para o comércio nas vastas estradas da Ásia. Por um tempo parecia mágico, riqueza que podia viajar a cavalo em vez de caravanas. Mas a magia sempre tem um preço. Os imperadores descobriram um segredo intoxicante. Por que tributar o povo quando se pode simplesmente imprimir o que é necessário? As impressoras funcionavam, a tinta fluía e a confiança evaporava-se. Os comerciantes começaram a rejeitar o papel moeda. A inflação disparou. No final, a grande experiência fracassou, deixando a dinastia mais fraca e o povo mais pobre. Você percebe o padrão? A tecnologia muda. Moedas de metal, notas de papel, telas digitais. Mas a tentação permanece. Sempre que os governantes podem separar o dinheiro do valor real, eles o fazem. E sempre que o fazem, são as pessoas comuns que pagam. A decisão de Nixon em 1971 não foi uma anomalia. Foi mais um verso de uma canção antiga. A mesma melodia que ecoou nas casas da moeda de Roma e nas fábricas de papel da China. Só que, desta vez, o instrumento era global. Roma caiu, mas o mundo sobreviveu. A dinastia Yuan entrou em colapso, mas o comércio continuou noutros lugares. A diferença agora era a escala. O dólar em 1971 não era apenas uma moeda americana, era a espinha dorsal de todo o sistema global. Quando deixou o ouro para trás, o resto do mundo seguiu o exemplo. As moedas começaram a flutuar livremente. Os bancos centrais fizeram experiências. Os governos descobriram uma nova droga: a capacidade de gastar sem limites, de pedir empréstimos sem consequências, de prometer sem provas. No início parecia um progresso. Libertas do peso do ouro, as economias expandiram-se. Os bancos centrais aprenderam a reduzir as taxas de juros para impulsionar o crescimento. Os governos perceberam que podiam operar com déficits indefinidamente. E as pessoas, confiantes como sempre, se adaptaram. A inflação na década de 1970 foi dolorosa, mas as décadas de 1980 e 1990 trouxeram uma aparente calma. Os economistas comemoraram. Nasceu uma nova ortodoxia, a crença de que os banqueiros centrais podiam conduzir a economia como pilotos guiando um avião. Eles chamaram isso de política monetária. E por um tempo pareceu funcionar. Mas todo milagre esconde um custo. Os sistemas construídos com base no impulso não podem descansar. A dívida deve crescer. A oferta monetária deve expandir-se. A confiança deve ser mantida a todo o custo. A máquina nunca pode abrandar, porque se parar, morre. Como um tubarão tem de continuar a nadar. E esse é o mundo que herdamos. Um mundo que não funciona com base no ouro ou nos bens, mas na fé. Um mundo onde a impressora se tornou a arma definitiva e onde cada promessa depende da seguinte: quando o mundo abandonou o ouro, tudo mudou. Silenciosamente no início, depois de uma vez por todas. Os governos descobriram que era muito mais fácil fazer promessas no papel do que tomar decisões difíceis. Os bancos centrais, outrora guardiões da contenção, tornaram-se engenheiros da expansão. Cada crise, cada abrandamento, tornou-se uma desculpa para imprimir, pedir empréstimos, intervir. E o público, embalado pela conveniência, deixou de questionar o que era realmente o seu dinheiro. No início dos anos 70, a dívida global atingia números que ainda cabiam numa página. Hoje, ela ultrapassa a imaginação. Trilhões sobre trilhões, como uma torre construída apenas com base na fé. Em 1970, os Estados Unidos deviam cerca de 370 mil milhões de dólares. Agora, o número ultrapassa os 34 trilhões. Os dígitos cresceram tanto que perderam o significado, como tentar imaginar a distância entre as estrelas. No entanto, todo o sistema depende de uma ilusão frágil, que esses números só importam enquanto todos concordarmos que importam. Ao longo do final do século XX, todas as grandes crises ensinaram a mesma lição. A bolha das .com no final dos anos 90, o colapso do mercado imobiliário em 2008, o estímulo pandêmico em 2020, histórias diferentes mesmo final. Em todas as ocasiões, a cura foi mais da doença, mais crédito, mais dívida, mais liquidez.
Disseram-nos que isso era estabilidade. Mas não era estabilidade, era aceleração. E a aceleração exige sempre um sacrifício. Pode medir esse sacrifício no que o seu dinheiro compra. Em 1971, uma onça de ouro custava US$ 35. Hoje, custa mais de 2.000. Uma casa americana típica era vendida por US$ 25.000. Agora, o mesmo telhado custa quase 400 mil. Os salários aumentaram, sim, mas nunca o suficiente para acompanhar o ritmo. O resultado é familiar para quase todos os que vivem hoje. Trabalhar mais, poupar menos, possuir menos, pagar mais. E ainda assim, o sistema sussurra que está tudo bem. Esta não é apenas uma ilusão americana. Quando o dólar se desvinculou do ouro, todas as outras moedas seguiram o mesmo caminho. Europa, Japão, China. Nenhuma delas está mais vinculada a qualquer realidade fixa. Todos os bancos centrais jogam o mesmo jogo, ajustando taxas de juros, inflacionando a dívida, esperando que o público continue acreditando. E aqui está a verdade brutal. A confiança dura até que não dure mais. A história já nos mostrou o que acontece quando ela se quebra. Na década de 1920, a Alemanha de Weimar afogou-se em reparações após a Grande Guerra. Para pagar as suas contas, o governo imprimiu dinheiro mais rápido do que conseguia cortar o papel. No início, funcionou. As fábricas reabriram, os trabalhadores foram pagos, a confiança voltou. Então, os preços começaram a dobrar semanalmente, depois diariamente. As famílias carregavam os salários em carrinhos de mão. As crianças faziam pipas com notas sem valor. Quando a confiança finalmente se rompeu, a economia entrou em colapso, deixando raiva e extremismo em seu rastro, o terreno fértil para algo muito mais sombrio. Ou veja a Argentina, um país que entrou em default com sua dívida soberana 9 vezes em um único século. O ciclo é sempre o mesmo. Gastos excessivos, inflação, desvalorização, colapso, reinício. Os cidadãos se adaptam da maneira que as pessoas sempre fazem quando as instituições falham. Eles guardam dinheiro estrangeiro debaixo do colchão, compram imóveis ou agora fogem para as criptomoedas. A vida continua, mas a confiança nunca volta. Então, sabendo tudo isso, por que ainda acreditamos que isso não pode acontecer novamente? Não aqui, não agora, não globalmente. Porque desta vez, a ilusão está em toda parte. O sistema nascido em 1971 não é mais nacional. É planetário. Todos os mercados, todos os governos, todos os cidadãos dependem da mesma ideia frágil, que o dinheiro é real porque agimos como se fosse. Mas o dinheiro não é uma lei da natureza. É um contrato social, um sonho partilhado, mantido unido pela fé e pela força. Antigamente eram conchas e sal. Depois, tornou-se prata e ouro. Mais tarde, transformou-se em papel apoiado por metal. Agora, existe como dígitos numa base de dados. Cada passo afastou-nos mais da substância e aprofundou-nos na abstração. E cada passo tornou a manipulação mais fácil. Quando os números substituem as coisas, o controlo pertence a quem detém o código. Esse código é a nova fronteira. Em todo o mundo, os governos estão a correr para criar moedas digitais do Banco Central, CBDCs. Prometem conveniência, rapidez, eficiência, transações instantâneas com um toque no ecrã. Mas por trás do marketing esconde-se algo mais perigoso: visibilidade total, controlo total. Cada compra rastreável, cada transferência programável, a vida financeira de cada cidadão exposta ao Estado. Se o dinheiro já é uma ilusão sustentada pela confiança, imagine o que acontece quando a mesma autoridade que o imprime também pode decidir como e quando ele funciona. Alguns buscam a salvação nas criptomoedas. O Bitcoin, criado após a crise de 2008, foi construído como ouro digital, uma forma de dinheiro com oferta fixa, governada por código em vez de política. Em teoria, oferece uma fuga da inflação interminável da moeda fiduciária. Mas também tem falhas: volatilidade, especulação e a mesma ganância humana da qual procurava fugir. Talvez seja parte da resposta, ou talvez apenas mais um capítulo da mesma velha história: a busca por algo real num mundo de abstrações. Porque a verdadeira lição aqui não é sobre ouro ou Bitcoin, ou mesmo o próprio dólar. É sobre poder. Sempre que o dinheiro se afasta do valor tangível, aqueles que estão no poder ganham liberdade. Então,
e todos os outros ganham risco. Os governos aprendem que podem gastar além dos seus meios. As empresas aprendem que podem pedir empréstimos sem disciplina. Os bancos aprendem que podem apostar sabendo que o público vai limpar a confusão. E as pessoas comuns, os trabalhadores, os poupadores, as famílias, tornam-se a almofada que absorve todas as quedas. Esse é o ciclo, essa é a armadilha. E começou no dia em que o dinheiro deixou de ser real. Então, o que fazemos com esse conhecimento? Primeiro, paramos de fingir. Paramos de repetir os mitos fáceis. Que a dívida não importa, que a inflação é temporária, que os especialistas sempre sabem o que estão a fazer. Recordamos o que a história tentou ensinar, que nenhum império, nenhuma dinastia, nenhuma economia está imune às leis da confiança e das consequências. Segundo, protegemo-nos, não perseguindo um único ativo mágico, mas compreendendo o sistema pelo que ele é, uma máquina construída sobre a fé, destinada a falhar e recomeçar repetidamente. A verdadeira riqueza não é apenas dinheiro, é consciência, é resiliência, é a capacidade de se adaptar quando as ilusões desmoronam. Porque a história não se repete, mas rima. A prata desvalorizada de Roma, o papel moeda arruinado da China, as notas queimadas de Weimar, todos sussurram o mesmo aviso. Quando a confiança morre, o dinheiro morre com ela. E quando o dinheiro morre, as sociedades mudam para sempre. O dia em que o dinheiro deixou de ser real não é apenas uma data em 1971. É um lembrete de que o que parece permanente nunca o é, e que o valor de tudo começa e termina na única coisa que não podemos imprimir: a confiança.